Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Cara, eu acredito que finalmente eu consegui ligar os pontos para trazer para vocês aqui uma informação extremamente valiosa e importante. Eu não quero soar como o profeta do Apocalipse, mas Salomão diz que a sabedoria é uma vaidade, e às vezes é melhor não saber de determinadas coisas. Mas, como eu descobri isso, eu não vou morrer com esse conhecimento só pra mim. Então, o meu intuito aqui não é te assustar, mas fazer você ligar as anteninhas para entender que nós estamos em um momento crucial da história da humanidade. Nós estamos num momento que eu gosto de chamar de ponto de inflexão. A partir a partir desse vídeo, sabendo disso, sua vida não pode mais ser a mesma. E esse vídeo aqui tem, acredito eu, que um conteúdo extremamente relevante para o futuro. Talvez ele não faça sentido agora, mas com o desenrolar dos fatos, talvez você tenha a clareza de que esse vídeo realmente faz sentido. Então, antes de qualquer coisa, manda esse vídeo para os seus amigos, manda esse vídeo aí para tua família, nos grupos que você tá, me ajuda a crescer esse canal aqui, porque toda terça e quinta tem vídeo novo para falar sobre as leis do dinheiro e as leis do poder. Se você compreende isso, se você compreende através de princípios como é que funciona para você alcançar poder e ter mais retorno financeiro, você toma decisões muito mais facilmente. E ao longo dos últimos anos, eu tenho estudado muito sobre isso. E eu comecei a compreender que existe uma correlação entre dinheiro, tá? Dinheiro e conflitos mundiais. Afinal de contas, todos os países querem a hegemonia mundial, né? Que seria muito interessante, por exemplo, se o Brasil se tornasse o maior país do mundo. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas quando você começa a estudar essa correlação entre endividamento, capacidade de produção de capital, PIB e conflitos mundiais, existe uma correlação muito simples e que eu vou explicar para você nesse vídeo, que vai nos levar a um terceiro conflito mundial. Como é que funciona? Vamos pegar um exemplo aqui das duas últimas grandes guerras que nós tivemos. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, né, que não simplesmente estourou assim, ó. Pum! Nós tínhamos um regime imperial, em que você tinha um imperador ou um rei, e você tinha aquele sistema ali feudal praticamente, e você tinha colônias que trabalhavam para trazer riqueza para dentro do império. E aí você tinha, logicamente, o império que era detentor da maior quantidade de ouro da época, que era as colônias holandesas. Como é que chama? Ilhas holandesas, colônias das ilhas holandesas, algo do tipo. Enfim, a Holanda, né? Então, a Holanda era o país que mais emprestava dinheiro para os outros países, até que chegou um ponto que a Holanda se tornou insolvente. E o que é insolvência? A gente pode trazer para termos práticos que a insolvência é quando você deve mais do que você é capaz de pagar, juntando todos os seus bens. Ou seja, se você juntar sua casa, seu carro, seus terrenos, todos os bens que você juntou a sua vida inteira, você vender tudo isso, ainda assim você não é capaz de pagar a dívida que você tem. A nível mundial, a insolvência é quando o PIB e o valor de patrimônio dos países, ele já não consegue mais pagar a dívida externa. Então, quando você chega nesse ponto, que é um ponto de inflexão, você demonstra para outros países que querem se tornar a grande hegemonia na Primeira Guerra Mundial, como era o caso, por exemplo, da Germânia, como era o caso da Prússia, como era o caso da Inglaterra, do Reino Unido. Você abre um gap de poder e aí você tem um espaço perfeito para um conflito mundial que leva esses países a entrarem numa guerra de poder. Seguindo a mesma lógica, em 1929 nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né?
que é um outro tipo de crise. O que acontece? Você produz muito, né? E você cria um mercado especulativo, dizendo que você é capaz de vender tudo isso, mas você não consegue escoar essa mercadoria. E aí você tem um marco econômico que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E os Estados Unidos era a grande esperança do Reino Unido na época. Grandes intelectuais do Reino Unido foram fundar os Estados Unidos e os Estados Unidos despontava como uma grande potência. Esse gap de poder, esse enfraquecimento do Reino Unido, que até então era a grande potência da época e comandava grande parte das operações financeiras dos Estados Unidos, abriu um grande gap de poder para que países como o Japão e a Alemanha se unissem para vencer a grande potência da época, que era a Inglaterra. Então, nesse gap de poder, você tem um ponto de inflexão e, novamente, disputa pela hegemonia mundial. E o que a gente está vivendo hoje é exatamente a mesma coisa. E eu decidi trazer em números para vocês entenderem que isso daqui é matemática pura, não tem nada a ver com achismo. E o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente chegar no ponto de inflexão, você precisa estar preparado. E eu vou até o final desse assunto aqui com vocês, porque eu quero que vocês tenham muitíssimo claro, que quando você tem uma virada de conflito mundial, o que acontece é que o sistema financeiro muda. Então, antes você tinha império, você entra no modelo capitalista, né? E aí, depois quando você entra no modelo capitalista, a gente tem o ouro como lastro principal. Aí você tem lá entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Depois que os Estados Unidos vencem a Segunda Guerra Mundial, eles tiram o lastro do ouro e transformam o dólar em moeda do mundo, né? Com o fim do acordo de Bretton Woods. E agora a gente vai passar pela mesma coisa, o fim da moeda. Vai acontecer o fim das moedas como a gente conhece e a gente vai ter a criação de moedas digitais e o novo sistema vigente no mundo vai se tornar o crédito, porque tem gente demais e para que você consiga controlar essas pessoas, você precisa de um mecanismo que seja capaz de atingir a todos. E criar um novo papel moeda vai ser algo muito difícil. Porque o dólar, que era a grande moeda do mundo, vai entrar em colapso. Então, os países, como os BRICS já estão fazendo, não é à toa que o Lula está correndo o mundo inteiro para fechar acordo, esses países já estão se unindo para criar suas moedas digitais. Então, eu vou trazer os números aqui para você entender que a gente está muito próximo, galera. Cara, eu diria que isso daqui é questão de 1 ano. Eu gostaria muito de ser mais otimista, mas vocês sabem que quando se trata de economia, quando se trata desse canal aqui, eu trago para vocês verdade e eu jamais vou omitir os fatos para que... não, eu vou trazer esperança. Velho, a única esperança é Jesus, porque quando isso aqui acontecer, meu irmão, cara, nada vai impedir que haja um conflito entre China e Estados Unidos. E olha só, existem duas formas, na minha concepção, de haver um conflito mundial. Uma, se a China ultrapassar os Estados Unidos em PIB, que não falta muito, ou se a dívida global for maior do que o PIB, tá? Se a gente entrar num estado de insolvência global, e grandes especialistas já falam sobre esse estado de insolvência global antes mesmo da China ultrapassar os Estados Unidos, tá? Então vamos aos números. Primeiro, insolvência é toda vez que a dívida excede a importância de bens do devedor. Segunda coisa, a dívida global hoje, ela está na casa dos 92 trilhões de dólares, enquanto o PIB global é de apenas, pasmem, 105 trilhões de dólares. E no ritmo que a gente está indo dessa guerra da Ucrânia, os Estados Unidos aí enchendo a Ucrânia de crédito, enchendo a Ucrânia de armamento, não vai demorar muito para que essa diferença entre dívida global e PIB diminua, tá? Afinal de contas, ainda tem um outro agravante. Os Estados Unidos vai começar a imprimir dinheiro virado no caramba
por causa dessa crise global aí de aquecimento global, ebulição global, sabe lá Deus o quê. Então, o objetivo hoje da esquerda dos Estados Unidos é realmente criar esse estado de insolvência. Eu não sei por que eles querem tanto destruir o próprio país deles, mas isso daqui vai ser uma catástrofe, galera. E o segundo ponto, o segundo número aqui para vocês. O PIB da China hoje gira em torno de 18,1 trilhões de dólares, enquanto o PIB dos Estados Unidos está na casa dos 25,65 trilhões de dólares. Ou seja, a gente está tão próximo da China empatar com os Estados Unidos, quanto a gente está de um estado de insolvência da dívida pública mundial. Historicamente falando, quando você tem esse ponto aqui de inflexão, o que acontece depois, primeiro, é uma quebra em cadeia do sistema financeiro, tá? Uma quebra em cadeia do sistema financeiro. E em seguida, um grande conflito. Então, eu particularmente gostaria de ter a solução para esse problema aqui e dizer para vocês assim, se você fizer isso, vai dar certo. Mas eu não tenho. E isso daqui, galera, é muito sério. Esse talvez seja o vídeo mais difícil que eu já tenha feito na minha vida, porque é matemática pura, é geopolítica pura, é história pura, e como Salomão dizia, não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo aquilo que já aconteceu tende a acontecer novamente. A parada é muito séria, galera. A parada é muito séria. Tá todo mundo tentando te distrair. Não é à toa que o Lula tá viajando, cara. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. O Lula já foi na Arábia Saudita. O Lula já foi na China. O Lula ainda não foi na Rússia, se eu não me engano. Mas hoje o Lula teve ali uma encarada muito chata com o Zelensky. O Zelensky, que é uma marionete política lá com Biden, lá com Macron. Então, o que o Lula está fazendo é um bom trabalho geopolítico. É um bom trabalho geopolítico. Ele está costurando acordos importantes. É por isso que eu digo para vocês que os commodities vão subir, né? É por isso que eu digo que o ouro do Brasil vai começar a ser explorado. Porque a gente vai ter que lastrear essas moedas digitais em alguma coisa. E pode até não ser ouro físico, mas vai ser ouro negro, que é petróleo. E os Estados Unidos não quer isso. Tá? Bom, muito sério esse vídeo aqui. Diz aí pra mim o que você acha. Será que eu tô viajando na maionese? Será que a gente tá realmente próximo de um grande conflito mundial? Eu espero que não. Eu espero que não. Eu espero que eu esteja errado e isso daqui não passe de uma mera coincidência. Mas não sei se é bem por aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Fui.